E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 11 do Brasileirão. É isso aí, segue com a gente, vocês sempre dão moral, então não se esqueça, deixa o like aí. Comenta aí embaixo aí o palpite de vocês, o que você acha que vai ser da rodada, o que mais, Felipe? E também segue a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram. E claro, né, Alisson disse para deixar nos comentários, se cravar as três, que é a famosa mitada, avisa a gente lá no Insta. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de apostas. A gente passa longe de qualquer dica de aposta. Sim. A gente traz aqui um pouco de achismo, nossos chutes, estatística, mistura tudo, e vocês aí com a gente. Curitiba e Fluminense, eu consegui cravar o placar, foi 1-1 o jogo. Muito bom. Flamengo 3-1 no Santos, o Felipe conseguiu cravar, um placar difícil de cravar. É diferente, né? Devia valer por 2, não? Não. Atlético Mineiro 2-1 no Atlético, nós dois cravamos juntos, muito maneiro quando acontece isso. E pra fechar, Palmeiras 2-1 no Bahia, consegui cravar também. Então vê aquela metadinha aí de 3 jogos. Excelente, excelente. É isso. Muito bom. Seguindo o padrão 3 na linha. É isso. Então vamos para essa rodada aí, Alisson. Vamos ver se vem mais mitadas. Começa aí com Remo e Vasco. Cara, eu vou ser ousado nessa rodada, já falo de antes. Eu vou de Vasco 2-1. Show. Eu vou de 1-1. Show. O Remo, né, venceu apenas uma nesse brasileiro, sendo essa vitória em casa, onde 4 jogos só perdeu uma partida. Nos últimos 5 e 4 vezes teve 2 ou menos gols, jogos pouco movimentados. Lembrando que é o último confronto entre eles de 2021, o Remo venceu o Vasco em casa, né? Tem esse ponto a favor. Pega o Vasco, que ainda não venceu fora de casa, incrível como consegue vencer. Em 4 jogos foram 2 empates e 2 derrotas. O time já está 3 jogos sem vencer. Dos últimos 9 jogos, em 8 vezes teve ambos marcando. Esse jogo do Vasco é quase sempre ambos marcando. Ao contrário do Remo, a maioria dos jogos teve 2 ou mais gols. Vou acreditar aí na primeira vitória do Vasco fora de casa, mas o Remo em casa sabe que é perigoso. Show de bola. Eu já fiquei ali no meio do caminho, nem para um lado nem para o outro. O Remo realmente, como você disse, não faz um bom campeonato. O Vasco melhorou muito com a fase Renato Gaúcho, mas também deixa aproveitar alguns resultados, começa ganhando, acaba tomando um golzinho ali depois que desanima. Eu acho que vai ficar nisso aí, 1-1. É isso. Vitória e São Paulo. 1-1. Vou de Vitória, 1-0. Vamos lá, Vitória tá 2 vitórias seguidas em casa. Em 4 jogos em casa tem 3 vitórias e apenas 1 derrota, muito bom. Levando apenas 2 gols até agora. Últimos 5 jogos e 4 vezes também teve ambos marcando jogos movimentados. Né? Pega aí o São Paulo, que não perde a 3 jogos. Fora de casa só tem 1 derrota no campeonato. Tem tido jogos poucos movimentados. Últimos 5 jogos e 4 vezes teve 2 ou menos gols, ao contrário do Vitória. E o último 10 confrontos, em 2 vezes apenas perdeu para o Vitória. É um confronto que o São Paulo costuma se dar bem, mas o Vitória está tão bem em casa que eu vou de 1-1, né? Confiando aí que o São Paulo pode dar trabalho e o Vitória também já faz um bom jogo em casa. Mas show de bola. 2-1 também, mas enfim, vou de 1-1. Tudo tá valendo para esse confronto, né? O histórico bom do São Paulo, o Vitória bem em casa, o equilíbrio, que é o que você foi no empate. Eu escolhi realmente o lado do mandante do Vitória por 1-0, que acho que faz uma campanha muito boa em casa, onde tem garantido aí um bom lugar na tabela por conta dos jogos como mandante. Então, mesmo o São Paulo vindo também no campeonato legal, mas eu acho que vai sofrer aí Vitória 1-0. Show. Fluminense e Flamengo. Clássico, vou de 1-1. Vou de 1-1 também. Ficar acima do mundo. O Fluminense venceu todos os jogos como mandante no campeonato. Se não me engano, só perdeu um jogo no Maracanã, foi contra o Vasco, que aí não era mandante. Era no Maracanã, mas não era mandante. Onde em 5 jogos levou apenas 4 gols. No geral, não perde a 4 jogos também, né? Nessa sequência aí. E não perde para o Flamengo a 3 jogos seguidos também. Pega o Flamengo, que nos últimos 10 jogos só perdeu 2 partidas. Nesse Brasileirão, fora de casa, em 5 jogos perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Então, tá até razoável ali. Tem tido jogos bem movimentados aí. Últimos 3 teve 2 ou mais gols. E tem tudo para ser um jogão, mas vou do time que vem com moral como mandante. Vou de empate. Porque equilíbrio, né? Eu falei tão bem do Fluminense como mandante que eu achei que eu tinha botado Vitória. Mas enfim, 1-1 esse jogo. O Fluminense é um bom mandante, o Flamengo também, né, sabe jogar muito bem no Maracanã, tudo pode acontecer 1-1. Show de bola, eu fui nesse equilíbrio também, Alisson, 1-1 junto contigo. Realmente são 2 times que jogando aí, no caso, não é o mando de campo, mas sim um estádio, né? E aqui a gente tem realmente a torcida meia-meia, então não faz muita diferença essa questão de mais torcida de um time como de outro, igual acontece em outros estados. Então, realmente, é um jogo muito equilibrado, e isso mostra nos últimos confrontos, claro, com uma pequena vantagem para o Fluminense, no histórico recente, mas acho que para esse confronto vai ficar realmente no equilíbrio aí, 1-1. Mirassol e Bahia. 2-1 Bahia. Bahia 1-0. É isso, Mirassol, depois de 8 jogos sem vencer, conseguiu uma vitória na Libertadores em casa ali, né? Conseguiu fazer história, primeira vitória na Libertadores. No Brasileiro tá 5 derrotas seguidas, tem apenas uma vitória em casa em 5 jogos. E nos últimos 6 jogos, em 5 vezes, teve 2 ou menos gols.
Bahia, dos últimos 10 jogos, só tem 2 derrotas. Fora de casa só tem uma derrota, dos melhores visitantes do campeonato. No último confronto, ano passado, foi goleado pelo Mirassol. Ano passado, o Mirassol estava muito bem em casa. E para um ponto positivo, o Bahia tem uma das melhores defesas do campeonato. Acredito que o Bahia vai vencer 2-1. Show, mano. Só diminuir aí o número de gols da partida, mas também fui contigo aí no visitante. Bahia 1-0. Apesar da boa vitória do Mirassol lá na outra competição, que pode trazer um ânimo pro time, né? Voltar, tentar se recuperar no Brasileiro. Mas nesse momento, o Bahia é muito melhor. 1-0. Santos e Atlético Mineiro. 1-1. Vou de Santos, 2-1. Vamos lá, mano. Seus últimos 7 jogos só venceu uma partida aí. Além de estar 2 derrotas seguidas no geral. Apesar da má fase, em casa só tem uma derrota. Né? Lembrando que é a única derrota no ano em casa. Pega aí o Atlético Mineiro fora de casa, só tem 4 derrotas, apenas uma vitória. Últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. E na temporada até agora só tem 2 vitórias fora de casa. A equipe que vence pouco fora de casa, né? Nos últimos 8 jogos, apenas uma vez teve ambas marcando. É incrível, né? 8 jogos, só uma vez teve ambas. O resto é 1-0, 2-0. Então, acredito no equilíbrio aí. O Atlético Mineiro não é um visitante bom ainda no campeonato. O Santos, apesar de ser muito bom em casa, não ter tido tantas vitórias assim. Então, fiquei em cima do muro, 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de Santos 2-1, contrariando tudo que você trouxe de estatística. Eu não posso nem olhar para esses números aí, porque acaba com o meu palpite. Né? É o Atlético que não tem jogo com gols ambas, é o Santos que tá com dificuldade de vencer, enfim. Mas eu realmente tô confiando no mandante para essa partida, mesmo com o Santos numa fase muito ruim. Vou de 2-1. Show. Internacional e Grêmio. Eita, vou de 1-1 também. Jogão, eu vou de Inter 2-1. Por cima do muro não, né? Não. Parabéns. Inter tá 4 jogos sem perder. Né? Nessa sequência, ele conseguiu 3 vitórias, embalou legal no campeonato. Nos últimos 7 jogos, em 6 vezes, teve 2 ou menos gols. O fato negativo é que em casa só tem uma vitória ainda no campeonato, mas se for ver bem, começou a embalar agora. Essa história pode mudar. Sim. Pega o Grêmio, que não vem no momento tão bom, né? Tá 4 jogos sem vencer, não venceu ainda fora de casa. Últimos 6 clássicos, 5 vezes teve ambos marcando, ou seja, o Grenal sempre movimentado. E nos últimos 8 jogos, em 6 vezes, teve 2 ou menos gols. Assim como o Inter tem jogos pouco movimentados, mas acredito que ambos vão marcar. Clássico aí muito acirrado. O Grêmio na fase pior, o Inter melhorando, mas mesmo assim vou de 1-1. Show de bola, mano. Em resumo, eu realmente escolhi o momento do Inter. Clássico é clássico, tudo pode acontecer, a gente sabe disso. Existe um bom equilíbrio entre os dois times, mas nesse momento eu tô apostando aí no Inter por uma grande melhorada aí no campeonato, né? Então, Inter 2-1. Pelo momento. Pelo momento, em resumo. Atlético Paranaense e Chapecoense. Cara, aqui é aquele medo, né? Mas eu vou de Atlético Paranaense 2-0. Vou junto contigo, 2-0 aí no Atlético. Atlético vem embalado com 3 vitórias, né? Entrando no G4, mas já está com 2 derrotas seguidas. Porém, essas 2 derrotas foram fora de casa. Então, vai fazer dever de casa, vamos ver, né? E não à toa, essas 3 vitórias seguidas aí foram justamente em casa, né? Soube usar bem esse fator aí. O time só tem uma derrota em casa no campeonato. Nos últimos 6 jogos, em 5 vezes, teve 2 ou mais gols. Geralmente, jogos em casa faz bastante gols. E a Chapecoense, que ainda não venceu fora, onde 3 jogos só marcou 1 gol. Não vence o Atlético há 6 jogos seguidos. E o curioso é que dos últimos 8 confrontos entre eles, teve ambos marcando. Mas vou de Atlético vencendo sem levar gol, né? Tirando essa estatística de lado pela confiança no time mandante 2-0. Show de bola, mano. Eu vou contigo aí no 2-0. Realmente, confiança no Atlético jogando em casa, mesmo aí, né, com esses últimos jogos não sendo tão bons, mas fora de casa, como você disse. Não confiança na Chape fora de casa e, claro, só contrariando aí o lance dos gols ambos, porque a gente tá indo contra as estatísticas. Atlético 2-0. Show. Botafogo e Coritiba. Jogo difícil, cara. Eu vou de 2-1. Eu vou de Botafogo 2-0. 2-1 Botafogo, cara. Não, show. Botafogo não perde há 3 jogos, né? Mas teve um empate com sabor de derrota no último jogo da Sul-Americana aí. Vem tomando gol há 10 jogos seguidos, incrível como a defesa do Botafogo vem mal. Com isso, nos últimos 6 jogos teve ambas marcando. Em casa até agora tem 3 jogos, sendo 2 vitórias e 1 derrota. O fato positivo é que não perde para o Curitiba 3 jogos seguidos. E em casa está 3 vitórias seguidas contra o Coxa também. Curitiba que não vence há 3 jogos, mas vale lembrar que junto do Palmeiras, um dos melhores visitantes do campeonato. Nos últimos 7 jogos teve 2 ou menos gols, jogos com poucos gols. O fato é curioso que dos últimos 6 confrontos diretos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols, jogos, né, com pouco número de gols. Ou seja, sempre jogos aí abaixo. Eu vou de Botafogo 2-1, mas, cara, o Curitiba fora de casa dá um medinho, né? Sim. Eu vou de Botafogo 2-0, mas a vontade mesmo seria colocar Coritiba 2-0, que é uma coisa que realmente pode acontecer. É muito estranho Coritiba ser tão bom como visitante nesse campeonato, por enquanto, Sim. pelo menos, e quando joga como mandante não tem... Vacilado. Exatamente, tem vacilado bastante. Mas vou confiar nesse caso no mandante Botafogo, acreditando numa vitória por 2-0, porém realmente indo contra todos os números aí que você trouxe, né? De gols ambos, de Coritiba bom visitante, de Botafogo também que tem dado alguns vacilos, mas vou confiar aí no Botafogo 2-0. Show.
Acabei com o Botafogo e depois vou confiar, né? Vamos lá. Outro clássico, Alisson. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras 1-0. Palmeiras 2-1. Vamos lá. O Corinthians, depois de 8 jogos, voltou a vencer. Foi na Libertadores aí. É o Diniz, né? Tá todo dinizismo, né, cara? O começo do Diniz é incrível. Não vamos incrível. zicar, não. Vai dar certo no Corinthians. Mas exatamente. geralmente começa muito bem, depois É aquelas goleadas absurdas. Sim. Enfim. Vai lembrar que em casa só tem uma vitória no campeonato, onde 5 jogos só fez 4 gols. É incrível como o Corinthians em casa não tá conseguindo fazer nada. Perdeu esse ano por 1-0 em casa no Paulistão, vai lembrar para o Palmeiras. O fato curioso é que dos últimos 10 confrontos entre eles, teve 2 ou menos gols. E nos últimos 10 jogos atuais do Corinthians, em 9 vezes teve 2 ou menos gols também, ou seja, mais dos jogos, poucos gols. Pega o Palmeiras, que não perde a 6 jogos seguidos, nos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve ambas marcando. É um dos melhores visitantes do campeonato. Vai lembrar que 10 jogos brasileiros só tem uma derrota, um empate e 8 vitórias. É um time que nem empatar empata, geralmente vence muito essas partidas. Então, por isso, pelo momento também, apesar do dinizismo aí, vou de 1-0 Palmeiras. Show, mano. Eu vou apostar num jogo um pouco mais movimentado, né? Um clássico. Padrão Diniz, né? Padrão Diniz. E o Corinthians precisando muito também de uma segunda vitória aí para começar a embalar nessa nova fase com o Diniz. Mas pega aí pela frente o Palmeiras, que vem numa fase absurda, como acontece em todas as temporadas, né? Quando parece que vai desandar, não desanda. Então acho que vai dar Palmeiras mesmo assim 2-1. Último jogo, Alisson, para fechar, Cruzeiro e Bragantino. Cara, o último jogo é um dos mais difíceis para mim. Eu vou de Cruzeiro 2-1. Vou contigo aí, Cruzeiro 2-1. A gente não sabe se o Cruzeiro realmente melhorou, se foi só vai embalar. E o Bragantino vinha muito bem, mas perdeu, enfim. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos venceu 2 partidas, perdeu 2 partidas. Venceu 2 partidas e perdeu 2 partidas e empatou 1. Já é alguma evolução, né, comparado ao Cruzeiro que via antes. Tem apenas uma vitória no campeonato, justamente em casa. E vai lembrar que tem a pior defesa do campeonato, muito pelo começo ali do campeonato. Pega o Bragantino, que perdeu o último jogo na Sula, mas no Brasileiro está 2 vitórias seguidas. Nos últimos 3 jogos, só um time marcou. Lembrando que nesses jogos só levou 1 gol. Está 3 jogos sem vencer o Cruzeiro no Mineirão. Ou seja, jogo difícil, tudo pode acontecer. Uma estatística puxa para um lado, outra puxa para o outro. Eu vou de Cruzeiro 2-1 por ser o mandante. Acho que vai embalar. Show de bola, mano. Eu vou contigo aí no Cruzeiro 2-1, mais confiando aí no elenco mesmo, Cruzeiro, que uma hora tem que começar a vencer uma sequência melhor. Sim. E brigar lá no alto com... Sempre foi um dos times favoritos para brigar pelo campeonato. Acho que pelo elenco que tem, agora com um ótimo técnico também, não vai ficar lá para baixo. Então a gente acaba acreditando um pouco nisso. Porque se fosse apegar a números, realmente fica difícil ter o que justificar, né? Essa é a realidade. Então vou acreditar no Cruzeiro aí, mandante 2-1. Show de bola. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o palpite de vocês. Isso aí, tamo junto. Valeu.